Etapa 10, Tour de France, e Jasper Philipsen finalmente vence uma etapa nesse Tour. Ele que chegou como um grande favorito para vencer as etapas de sprint, mas até então não tinha sido feliz. Acabou vencendo num sprint final limpo sobre um Biniam Girmay que está super bem. Acho que o Biniam Girmay segura essa camisa verde até o final, particularmente estou torcendo para isso, simpatizo muito com ele. E em sprint intermediário, o Jasper Philipsen deu uma fechadinha ali no Biniam Girmay. Acho que só não foi punido, porque de fato as barreiras no momento do sprint intermediário, as barreiras estavam ali um pouco, né, para lá e para cá, o que é assim inadmissível numa organização de Tour de France, as barreiras estreitarem um pouco e depois alargarem de novo, bem no ponto de um sprint intermediário. Mas se a gente olhar pela linha central da estrada, dá para ver que o Jasper Philipsen começa bem no centro, bem próximo da linha branca do centro, e termina bem mais distante, fechando a porta para o Biniam Girmay. Então, Jasper Philipsen, mais uma vez, causando aí um certo problema entre os sprinters. Agora, a etapa 10 foi uma etapa plana, uma etapa que foi bem xoxa, digamos assim, em boa parte do percurso, não teve nem tentativa de fuga, porque era morte certa, não ia vingar. Então rodaram bem de boa. É aquela etapa que até tu, perna mole, provavelmente concluiria dentro do tempo, provavelmente não nesses quilômetros finais que eles aceleram e aceleram muito, né? Chegou até dar um quase corte ali nos quilômetros finais, no quilômetro final, mas acabou todo mundo com o mesmo tempo. Mas assim, pessoal, disputa pela geral. O que está pegando fogo desde a etapa 9, que foi a etapa do gravel, no domingo. Ontem foi segunda-feira, dia de descanso, o primeiro desse Tour. E hoje, uma guerra grande de palavras, para lá e para cá. Um querendo entrar na mente do outro. Começou com o Renko, que é esperado do Renko, porque ele é mais explosivo do ponto de vista das palavras, ele gosta de falar bastante, ele ainda é muito jovem. E ele bota para fora logo, né? Então terminou aquela etapa 9 e ele falou claramente que o Jonas Vingegaard não teve balls, não teve coragem, e é preciso ter coragem algumas vezes para correr, não só pernas. Falando daquele momento lá daquela etapa do gravel, que ficou só o Pogačar, o Renko e o Jonas não passou. O Jonas, por sua vez, respondeu naquela frieza de sempre, naquela calmaria de sempre, que não era questão de não ter coragem, de não ter pernas, que era simplesmente tática, e que era importante correr com inteligência, e ele achava que estava correndo com inteligência. Particularmente eu não discordo. Se eu olho o que está acontecendo até agora no Tour, a equipe que tem a Visma, a forma com que chegou o Jonas, que até ele deve estar em dúvidas, talvez não mais agora ele, né? Mas a gente ainda está em dúvidas do que vai acontecer na terceira semana com o Jonas. Eu naquela etapa 9, se eu sou o Jonas, é óbvio que eu não passo à frente, porque eu vou ficar sozinho à frente com meus dois principais oponentes, principalmente com o Pogačar, que é a especialidade do Pogačar andar naquele tipo de estrada, arriscando ter um furo de pneu, qualquer coisa, e ficar solitário sem nenhum companheiro de equipe. Nunca que eu iria. Então eu prefiro ficar de roda, prefiro que meus companheiros de equipe cheguem em mim, para eu me sentir mais seguro, para eu ter ali um apoio caso eu precise. De fato, ele precisou mais tarde na etapa. E não se esqueça que ele fez 100 km com a bike que não era dele, era do Tratnik. Então, por mais que sejam ali bem próximos, o bike fit, o setup da bike dos dois, porque eles têm uma estatura bem próxima, não é a mesma bike. A gente sabe que pegar uma bike um pouquinho diferente é complicado. Mas então o Jonas respondeu pro Renko que, olha, não é questão de não ter pernas, não ter coragem, é questão de inteligência. Por sua vez, o Pogačar já disse que a Visma está correndo só contra ele, que eles têm medo do Pogačar, e o Jonas e a Visma já disse, na verdade, o Pogačar tem medo do Jonas, e tá umas palavras para lá e para cá afiadas. Hoje, na etapa 10, o Pogačar pegou o comentário do Jonas sobre a questão de correr com inteligência e claramente falou em entrevista, mas falando, né, respondendo a questão que o Jonas colocou da inteligência, e falou que, olha, não era uma questão de inteligência, ele naquele momento era totalmente sem lógica o que ele fez de não revezar. Ele não colocou daí, ele não completou a frase assim como eu estou completando, mas ele deu a entrevista e falou isso aí.
Mas na verdade o Pogačar também quer entrar na mente do Jonas, assim como o Jonas quer entrar na mente do Pogačar e do Renko, e por aí vai. Por enquanto está essa briga bem de um entrar na mente do outro. E o Pogačar ainda disse que acha que mais do que correr com inteligência, o que é importante, mas muito mais do que correr com inteligência é correr na frente, é ganhar tempo em cima dos seus rivais, e ele gosta muito da posição que ele está hoje na etapa 10, com camisa de líder e com uma vantagem, de certa forma, considerável sobre um Jonas. Por sua vez, o Jonas vai lá e relembra ele, olha, ano passado eu botei 7 minutos no Pogačar em 2 etapas, então o fato de eu estar 1 minuto e pouco atrás não quer dizer grandes coisas. Então a gente está nessa, são 3 dias aí de muito mais do que batalhas na estrada. A etapa 9 de fato foi uma batalha bem grande na estrada, com aquele gravel, mas hoje foi uma batalha que foi muito mais no psicológico. Amanhã, etapa 11, as coisas começam a mudar de figura um pouquinho, porque é uma etapa que é muito difícil para o UAE controlar, provavelmente vai ter várias tentativas de fuga, e é uma etapa que sobe a mais de 4.000 metros, se não me engano são 4.300 metros de ascensão, e muitos desses focados nos últimos 50, 60 quilômetros de etapa. Não é etapa de alta montanha, mas é uma etapa que vai machucar. Se alguém não tiver 100%, pode sobrar amanhã. Hoje, pessoal, foi um dia dia de descanso, o Pogačar, por exemplo, comentou, as pernas não estavam lá, essas coisas. Teve alguns momentos ali no final que eles botaram na frente justamente para dar aquela rolada forte para ver se, ele falou, se as pernas abrem, né? Se volta aquela questão de dia após dia estar correndo em alta intensidade, porque por incrível que pareça, um dia de descanso para esses caras às vezes é ruim, eles voltam pior do que como estavam. Vamos ver como é que estão amanhã. Ninguém sabe até o momento o que vai acontecer na terceira semana. Se alguém disser taxativamente, olha, não, o Pogačar vai bater o martelo e esse Tour ele vai ganhar porque ele está mais forte, a gente não sabe. A Velo, e agora eu quero expandir um pouquinho, até então foi tudo que eu falei basicamente no Instagram, agora eu quero expandir um pouquinho aqui porque a gente tem mais calma. A Velo fez uma análise de estimativa, não é baseada no medidor de potência do Pogačar, porque eles não têm esses dados, mas tem como a gente estimar com uma boa precisão o quanto de potência os atletas fazem em algumas montanhas. E a Velo fez uma estimativa do que o Pogačar estava gerando de potência no Giro de Itália e o que o Pogačar estava gerando de potência nas montanhas que já tiveram até então nesse Tour. E coloca pra gente que o Pogačar está gerando menos potência agora no Tour. Será que o Pogačar já está caindo? Ou será que o Pogačar só não teve a oportunidade de ter ainda altas montanhas e de fato dar aquela paulada seca que ele estava dando no Giro para abrir mais tempo? Particularmente eu não sei. O Geraint Thomas, por sua vez, que tem um podcast bem legal, o Geraint Thomas hoje falando disse que o Jonas está numa posição que é glamurosa para ele vencer esse Tour. O Geraint Thomas está apostando que Jonas Vingegaard se torna o tricampeão do Tour de France nesse ano em 2024. Particularmente, eu acho que amanhã a gente deve ter uma boa disputa, Pogačar deve tentar abrir tempo mais uma vez e Jonas deve só se defender. Renko também deve tentar alguma coisa, se tiver pernas, mas não deve abrir tempo desses outros dois. O Primož Roglič, então, nem se fala. Eu acredito que o Primož Roglič está ali se segurando, né, na corda, na pontinha do cipó. Mas a partir de sábado, que tem alta montanha, e na última semana, que tem 3 etapas em consecutivo com muita subida, eu acredito que é onde vai se definir o Tour e é onde, de fato, o Jonas Vingegaard vai atacar. Eu acho que até lá ele não ataca. Por quê? Principalmente também porque ele não tem equipe hoje para controlar esse Tour. A UAE está mais forte, ele sabe, e ele deve estar pensando, olha, eu vou dar a martelada final, se for dar, se conseguir, que eu não sei se vai conseguir, mas eu estou imaginando o que se passa na cabeça dele, mais para o fim do Tour. Então, etapas finais do Tour, na terceira semana, não tem como não assistir, não tem como a gente acompanhar, e a gente fica nesse suspense até lá. Lembrando que a última etapa é um contra-relógio, e ano passado o Jonas tirou aquela performance da cartola que nem ele acreditava que conseguiria. Então é isso dessas 3 últimas etapas, 9, na verdade 2 últimas, né? A 9, o dia de descanso, e a etapa 10. Amanhã a etapa 11 promete, vamos acompanhar, ver o que sai aí dessa etapa 11. Um abraço!